Perdoar alguém que nos feriu profundamente não é uma tarefa simples. Muitas vezes, a primeira barreira não é nem a outra pessoa. É a dor que ainda está viva dentro do nosso peito. E é aí que muita gente se perde. Tentando perdoar sem primeiro reconhecer o quanto ainda está doendo. Tentando ignorar o buraco que ficou, a lágrima que ainda escorre quando ninguém está vendo. Só que ignorar a dor não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela se esconde e começa a crescer em silêncio. Você não precisa se sentir mal por ainda estar sentindo. A dor não anula sua fé, nem significa que você é fraco espiritualmente. Jesus chorou. Davi clamou com angústia. Jó questionou. E todos eles foram profundamente amados por Deus. Sentir dor é parte da jornada de quem vive e ama. E às vezes, o que mais precisamos é de permissão para dizer: ainda dói. E tudo bem. Esse reconhecimento é o primeiro passo para um perdão verdadeiro. Porque enquanto você tenta fingir que está tudo bem, você trava o processo de cura. Deus não espera que você esconda sua ferida. Ele quer que você mostre, que você entregue. Quando você se permite sentir, você também se permite ser curado. E sabe o que é lindo nisso tudo? É que Deus não te rejeita por causa da dor. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele é perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. Ele se senta ao seu lado no meio do choro e diz: eu estou aqui. Eu entendo. Vamos passar por isso juntos. Perdoar começa aí, com o coração aberto, mesmo que machucado. Com a coragem de dizer para Deus: eu quero perdoar, mas ainda dói. E Ele, com todo amor, responde: eu vou te ajudar. Um dia de cada vez. Muitas pessoas têm dificuldade em perdoar não porque não desejam, mas porque carregam ideias distorcidas sobre o que o perdão realmente significa. E talvez o maior obstáculo não esteja na dor em si, mas no peso de achar que perdoar exige esquecer, se reconciliar ou fingir que nada aconteceu. Mas a verdade é, perdoar não é isso. Perdoar não é esquecer. Deus não nos chama a apagar da mente o que aconteceu, como se a dor nunca tivesse existido. A Bíblia nunca diz esqueçam tudo. Ela diz perdoem, assim como Deus os perdoou. E Deus não esquece os nossos pecados no sentido de perder a memória deles. Ele escolhe não nos tratar segundo eles. Ele decide olhar para nós com misericórdia. E é essa decisão que Ele nos ensina a tomar. Esquecer não é humano, mas perdoar é divinamente possível. Perdoar não é justificar o que aconteceu. Não significa dizer que a traição, a mentira, a injustiça ou a humilhação foram certas. Perdoar não é passar pano no pecado do outro. É simplesmente decidir que aquilo não vai mais dominar o seu coração. O perdão não inocenta quem errou. Ele liberta quem foi ferido. Perdoar não é reconciliação automática. Há casos em que perdoar não significa voltar a conviver com a pessoa. Algumas relações são tóxicas ou perigosas. E Deus não te pede para se colocar de novo no lugar do abuso. Reconciliação exige arrependimento, mudança, segurança. Perdão é seu. Reconciliação é uma construção, quando possível. Perdoar não é sentimento. É uma escolha, às vezes diária, de não alimentar o ódio. Você pode perdoar mesmo com o coração ainda sangrando, mesmo chorando, mesmo com lembranças ruins ainda vivas. Porque perdão é decisão, não emoção. Quando você entende o que o perdão não é, você começa a perceber que ele está mais próximo do que parece. Que ele é possível. Que ele não é uma negação da dor, mas um caminho de liberdade em meio à dor. Deus não quer que você viva prisioneiro de mentiras sobre o perdão. Ele quer te mostrar a verdade que liberta. Que perdoar é escolher a paz, mesmo quando o mundo interno ainda está em guerra. Existem dores que não aparecem nas radiografias.
feridas que não sangram por fora, mas que corroem por dentro. A mágoa é uma dessas feridas. Ela se instala silenciosa, às vezes até disfarçada de força ou justiça. Mas o que muita gente não percebe é que, quando se recusa a perdoar, acaba se prendendo num ciclo invisível que consome a alma aos poucos. O perdão não é apenas um ato espiritual, é uma libertação emocional. Guardar mágoa é como segurar um carvão em brasa esperando que o outro se queime. Mas, no fim, é a nossa mão que se fere. A falta de perdão nos mantém presos ao passado, revivendo a dor, alimentando o ressentimento, deixando que a ofensa nos defina. A pessoa que te feriu pode ter seguido a vida, mas você ainda está preso àquela cena, àquelas palavras, àquela traição. E isso não é justo com o seu coração. A mágoa muda a forma como a gente vê as pessoas, como reagimos às situações, até como nos relacionamos com Deus. Ela endurece o coração, rouba a leveza, contamina os pensamentos. É como um veneno lento que adormece a esperança e nos faz carregar um peso que nunca deveríamos estar segurando. Jesus, conhecendo a nossa dor, nos convida a perdoar, não para aliviar o outro, mas para curar a nós mesmos. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Mateus capítulo 11 versículo 28. Esse cansaço, muitas vezes, é fruto da mágoa acumulada. E o descanso que ele promete começa quando a gente solta o peso que está destruindo a alma. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É dizer: eu escolho não deixar isso me controlar mais. É entregar a justiça nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor é justo e que cuidará disso. Você merece viver livre. Livre da amargura, livre do rancor, livre desse peso invisível que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. E essa liberdade começa quando você decide soltar. Soltar a mágoa, soltar a necessidade de vingança, soltar a expectativa de que o outro se arrependa. E quando você solta, Deus segura. Se tem alguém que entende o que é perdoar sem que o outro mereça, esse alguém é Jesus. Ele foi traído, rejeitado, acusado injustamente, espancado, humilhado e crucificado. E ainda assim, ali na cruz, em meio à dor, ao sangue, aos insultos, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 versículo 34. Esse é o nível mais profundo de perdão. Um perdão que não depende de arrependimento imediato, nem de reconhecimento de culpa, mas de amor. Jesus nos mostrou que o perdão verdadeiro não nasce do sentimento, nasce da compaixão. E isso é algo que só pode vir de Deus. Porque, sinceramente, se dependesse do nosso coração humano, a tendência natural seria revidar, se fechar, se proteger. Mas o perdão que vem do céu é diferente. Ele nos desafia a amar mesmo quando não somos amados de volta. Ele nos chama a oferecer o que nós mesmos recebemos: graça. Efésios capítulo 4 versículo 32 nos lembra: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse assim como é profundo. Deus nos perdoou não porque merecíamos, mas porque Ele escolheu nos amar. E é nesse mesmo amor que somos chamados a viver. Mas perceba, o versículo não diz que devemos fazer isso com nossas forças. Ele mostra que o perdão que oferecemos vem do perdão que recebemos. Isso muda tudo. Porque quando você olha para quem te feriu apenas pela dor que causou, é difícil perdoar. Mas quando você se lembra de onde Deus te tirou, de quantas vezes você também falhou, de como Ele te amou mesmo assim, o coração começa a amolecer. Não porque a ferida desapareceu, mas porque você foi tocado por algo maior: o amor que restaura. Jesus não perdoou com base no merecimento.
Ele perdoou com base na missão. E a missão dele incluía te alcançar, te curar, te libertar. E agora, ele te capacita a seguir o mesmo caminho. Não é fácil, mas é possível, porque você não está sozinho. O Espírito Santo te ajuda a fazer aquilo que parece impossível. A perdoar quando a dor ainda fala alto. A amar quando o coração ainda sangra. E aqui está o segredo. Quanto mais você olha para Jesus, mais você se enche dele. E quanto mais cheio de Cristo você estiver, mais capaz será de liberar perdão. Não porque você é forte, mas porque Ele é. O perdão não começa em você, começa em Deus, e transborda através de você. Muita gente se frustra porque acha que perdoar é como apertar um botão. Você decide e pronto, tudo se resolve, o coração para de doer e a paz chega de uma vez. Mas não é assim que funciona. O perdão verdadeiro não acontece num estalo. Ele se constrói. Ele é menos um momento e mais um caminho. Não é um eu perdoo e tudo muda. É um eu escolho perdoar que se renova a cada dia, a cada lembrança, a cada dor que reaparece. E isso não significa que o seu perdão não foi sincero. Significa apenas que você é humano. Significa que as feridas ainda estão cicatrizando. Porque, assim como uma ferida no corpo precisa de tempo, cuidado e paciência para sarar, o mesmo acontece com as feridas da alma. Você pode ter decidido perdoar hoje, e amanhã sentir de novo a dor, a raiva, a mágoa. Isso não é retrocesso, é parte do processo. O apóstolo Pedro, num momento de dúvida sincera, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18 versículos 21-22. Essa resposta de Jesus não fala apenas da quantidade de vezes que devemos perdoar os outros. Ela também revela que o perdão é algo que pode precisar ser renovado, repetido, revisitado. Às vezes, a cada nova lembrança da dor, será necessário voltar ao altar de Deus e dizer: Senhor, eu escolho perdoar de novo. Eu não quero deixar essa mágoa me dominar. Isso não é fraqueza. É maturidade espiritual. É ter coragem de continuar mesmo quando o coração ainda está em pedaços. Deus vê cada uma dessas escolhas. E Ele honra cada passo que você dá nessa estrada de cura. Não se cobre por não sentir que perdoou. Perdoar não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide. E a cada dia que você diz sim ao perdão, mesmo sem sentir vontade, você está se libertando. Aos poucos, a dor vai diminuindo. Aos poucos, a lembrança vai perdendo força. E quando você menos esperar, o que vai restar não será mais um coração ferido, mas um coração forte. Forte porque escolheu amar mesmo em meio à dor. Forte porque caminhou com Deus no processo de cura. Então, se você está nesse caminho, não desista. Não se culpe por ainda doer. Continue entregando, continue orando, continue escolhendo. Porque o perdão não é um lugar que se alcança de uma vez. É um caminho, e Jesus caminha com você nele. Perdoar é uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar, especialmente quando o coração ainda está sangrando por dentro. E talvez uma das maiores mentiras que o inimigo tente sussurrar ao seu ouvido seja: você tem que dar conta sozinho. Você tem que ser forte. Mas a verdade é que Deus nunca esperou que você perdoasse com as suas forças. Ele sabe o quanto dói. Ele sabe o quanto parece impossível. E é exatamente por isso que Ele se oferece para te ajudar. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 versículo 13: Tudo posso naquele que me fortalece. Isso inclui perdoar. Isso inclui soltar o que te machucou, renunciar ao rancor, vencer a mágoa. Perdoar com suas próprias forças talvez seja impossível.
Mas com a força de Deus, aquilo que parece inalcançável se torna possível. Ele não apenas te pede para perdoar, ele te capacita para isso. Ele coloca dentro de você o poder do Espírito Santo, que consola, fortalece, renova e transforma. Sabe aquele momento em que você se sente fraco demais para liberar perdão? Quando a vontade é de gritar, se fechar, se vingar ou simplesmente desistir. É justamente nesse momento que Deus se aproxima com amor e diz: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9. O que Deus espera de você não é perfeição, é entrega. Ele quer que você confesse a dor, exponha a ferida e diga: Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Me ajuda. E Ele ajuda. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas, nem fingir que já superou. Você só precisa estar disposto a caminhar com Deus, mesmo mancando, mesmo chorando, mesmo sem entender tudo. O perdão é um fruto que cresce em solo de intimidade com Deus. E quanto mais tempo você passa com Ele, mais sensível fica a sua voz, mais curado fica por sua presença, mais preparado fica para soltar o que está te fazendo mal. O que você não consegue fazer, Deus faz através de você. O que você não tem, Ele te dá. E a beleza disso tudo é que, no fim, o mérito nem é seu, é da graça que te sustentou. Você vai olhar para trás e perceber que perdoou, não porque era forte, mas porque foi carregado pelas mãos de um Deus que te ama. Então respire fundo. Você não está sozinho. Nunca esteve. E não estará nos próximos passos que ainda precisa dar. Deus é teu sustento, teu consolo, tua força em meio à fraqueza. Com Ele, você pode perdoar. Um dia de cada vez. Falar sobre perdão é uma coisa, viver o perdão é outra. Quando estamos feridos, magoados, injustiçados, a ideia de liberar perdão pode parecer algo abstrato, distante, ou até impossível. Mas Deus não nos chama para algo que está fora do nosso alcance. Ele nos convida para uma jornada prática, real e possível, que começa com um coração disposto. E tudo começa com um passo de cada vez. O primeiro passo é reconhecer a dor. Não dá para curar o que você não admite que está doendo. Seja sincero com você mesmo e com Deus. Fale com Ele sobre o que aconteceu, conte os detalhes, derrame suas lágrimas se for preciso. Deus não se escandaliza com sua dor, Ele acolhe, Ele entende. É nesse espaço de verdade que o processo começa. O segundo passo é decidir. O perdão não começa com o sentimento, mas com uma decisão. Eu escolho não carregar mais isso. Essa escolha pode ser feita ainda com lágrimas nos olhos, com o coração dividido, mas é uma semente plantada. E, com o tempo, ela cresce. O terceiro passo é orar pela pessoa. Parece loucura, mas tem algo poderoso em orar por quem te feriu. Não é orar para que ela pague pelo que fez, é orar para que Deus haja, transforme, cure, em você e nela. Esse passo não precisa começar com palavras lindas. Pode começar com o simples: Deus, eu não consigo orar por essa pessoa, mas eu quero. Me ajuda. E Ele vai te ajudar. O quarto passo é lembrar-se de quem você é em Cristo. Muitas feridas nos fazem esquecer nosso valor. Perdoar não é aceitar humilhação, é recuperar a dignidade. Em Cristo, você é amado, restaurado, cuidado. E é dessa identidade segura que nasce a força para perdoar sem se perder. O quinto passo é repetir quantas vezes for necessário. O perdão pode precisar ser renovado diariamente, especialmente quando as lembranças voltam. E tudo bem. Cada vez que você decide perdoar de novo, mesmo em silêncio, mesmo em oração, mesmo chorando, você está se libertando mais um pouco. Você pode até não ver a mudança de imediato.
Pode parecer que nada está acontecendo. Mas no mundo espiritual, algo poderoso está sendo quebrado. Correntes estão se rompendo. E aos poucos, seu coração vai ficando mais leve. O perdão não apaga o passado, mas muda a forma como ele te afeta. E quando você se der conta, aquilo que doía tanto já não vai mais te paralisar. Deus está com você nesse processo. Ele te guia, te cura, te sustenta. E vai te mostrar, dia após dia, que liberar perdão não é perder, é ganhar liberdade. E essa liberdade é sua, em Cristo Jesus. Você já sentiu aquele alívio depois de soltar algo pesado que estava segurando por muito tempo? O perdão faz isso com a alma. Quando a mágoa finalmente é deixada aos pés da cruz, quando o rancor perde força e o coração para de lutar contra o passado, um tipo de leveza toma conta da gente. É como se o peso sumisse. E essa leveza não tem preço, porque ela vem da cura. A libertação que o perdão traz não é apenas emocional. É espiritual. É como sair de uma prisão invisível. A gente passa a enxergar as pessoas e a vida com outros olhos. O amor volta a fluir, a esperança se renova, a alma respira. O perdão abre espaço para que o Espírito Santo nos encha novamente. De paz, de alegria, de propósito. E o que antes era uma ferida se torna um testemunho de superação e graça. Talvez você ache que perdoar é dar um presente ao outro, mas na verdade, é um presente para você. Porque quem guarda rancor continua preso à dor. Mas quem perdoa se reconecta com a liberdade que Jesus conquistou na cruz. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você é depois do que aconteceu. Ele transforma vítimas em vencedores, feridos em curados, escravos do passado em filhos livres no presente. Você não precisa carregar isso para sempre. Deus quer te mostrar que existe vida depois da dor, e paz depois da tempestade. E essa paz começa quando você solta. Quando você decide confiar em Deus mais do que na sua dor. E quando você faz isso, o céu sorri. Porque é nesse momento que o milagre acontece, não ao redor, mas dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, respira fundo. Deus está falando com você. Ele te ama tanto que quer ver você livre, leve e curado. O processo pode ser difícil, mas você não está sozinho. Ele caminha com você. E se hoje você decidir dar o primeiro passo rumo ao perdão, saiba, o céu inteiro celebra com você. Aqui no canal, a gente fala muito sobre cura, propósito, fé em meio às lutas. Então, se você sente que precisa de mais mensagens assim para fortalecer sua caminhada, fica à vontade para seguir o canal. Tem muito conteúdo feito com oração, carinho e verdade. E se você quiser, deixa aqui nos comentários. Eu escolho perdoar. Não é só uma frase, é uma declaração de liberdade. E você não tem ideia de quantas pessoas podem ser tocadas por esse simples ato de coragem. Lembre-se, perdoar não é esquecer, é escolher viver sem carregar o peso. E Deus está aqui, agora, te oferecendo os braços para te sustentar nesse caminho. Você é amado. Você é capaz. E com Deus, você vai conseguir.